Sejam muito bem-vindos a mais um Descomunais Cast. Demorou, hein? Tava com saudade, vontade de fazer Descomunais Cast, mas fazer o quê, né? A rotina é atribulada, aí às vezes não dá certo a agenda da gente, a agenda do entrevistado. Por fim, uma hora dá certo e, felizmente, estamos voltando aqui com mais um Descomunais Cast para vocês. Hoje tenho o prazer e a honra de receber um velho amigo, um cara que participou da primeira edição do Desk em 2014, então nós vamos falar sobre isso, mas vamos falar sobre outras coisas também. Já estava aqui no aquecimento antes, ele trabalha na área de tecnologia e tal, então já trocou várias ideias que eu acho que vão ser interessantes, legais, vai valer a pena você ficar aqui até o final para pegar isso. Na área profissional, a gente vai falar de como é que as tecnologias, a inteligência artificial está transformando o mundo. Então é um negócio bacana que, se você ainda não pensou nisso, já passou da hora, mas nunca é tarde. É sempre bom começar. Então, Rodrigo Bento, prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, prazer é meu. E, cara, o Rodrigo Bento, normalmente a gente chama de Bento, né? Todo mundo chama de Bento? Não, a maioria me chama de Rodrigo. Rodrigo. Mas no pedal? Mas no pedal é Bento. É Bento. Na verdade, eu acho que a maior parte do tempo acaba sendo Bento, né? Porque eu não fico mais muito em casa. A maior parte do tempo eu tô trabalhando, eu tô, né? Verdade. No geral, eu fico mais tempo fora. Então, no pedal e no trabalho, todo mundo me chama de Bento, normalmente. Mas Legal. em casa é Rodrigo. Então vamos lembrar da história. Conta um pouquinho de você, né? Quem é o Rodrigo Bento? Casado, pai do Bernardo, né? Levou o Bernardo para a escola e veio aqui gravar. Bom, Rodrigo Bento, eu 42 anos hoje, eu sou casado, tenho o Bernardo, meu filho de 5 anos, fez 5 anos agora em março. Eu sou empreendedor, trabalho com tecnologia, estou no ramo de tecnologia, inclusive desde fim das décadas de 90, então tem bastante tempo. Tem história aí, desde o COBOL. Eu não trabalhava ainda, mas vi muito sobre o bug do milênio daquela época. Lembro disso. Vagamente eu lembro disso. Vagamente. Hoje, empreendendo, trabalho numa empresa de tecnologia que está no mercado desde 2015. A gente é uma startup de inovação de processos, a 29, e a gente usa bastante inteligência artificial para poder melhorar a produtividade das pessoas no dia a dia. Bom, fora isso, formado em tecnologia, né? Então desde muito tempo trabalhando com isso, e um ser que gosta de pedalar também. Gosta de pedalar. Para poder dar uma compensada no estresse do dia a dia. O pedal tem esse poder, né, cara, de dar uma desligada, da gente se renovar. Eu não sei, a gente já fala isso muitas vezes, mas eu acho que a bike tem um poder diferente dos outros esportes, né? Porque mistura atividade física com relacionamento, com natureza, tem uma porção de coisas aí que são incríveis da gente vivenciar, né? E permite, inclusive, que a gente aproveite o nosso momento, eu acho, né? Acho que tem dias que a gente quer estar mais centrado, e a gente pode sair sozinho. Sim. Tem dia que a gente quer mais coletivo, a gente está mais disposto a essa troca, vai com a galera. Sim. Então acho que tem isso e o benefício maior, né, que é continuar mantendo a saúde, né, ou tentando ajudar na manutenção da saúde para a gente garantir nossa longevidade. Né? Eu tenho falado muito de longevidade, tenho focado minhas ações, as minhas decisões em longevidade, né? Então, coisas que eu delegava, que eu não dava muito valor, que era cuidar do corpo, né, da aparência, tudo. Falei, pô, precisa, cara. Porque se a sua bicicleta tem um risquinho, você não tem vontade de ir lá arrumar? Pô, aí aparece um risco no seu rosto, você não tá nem aí. Não tem lógica, né? Então, eu tô focando nisso também, uma mudança de mentalidade aí pra buscar esse outro. Por quê? Porque esse corpo aqui vai me levar lá na frente. Se eu não cuidar bem dessa máquina aqui, por que eu vou cuidar bem do carro ou da bicicleta? Daqui a pouco eu não tô bem e a bicicleta tá lá. Exatamente. Então não faz sentido, né? Então a longevidade tem que pensar no corpo, na mente e na alma. Tratar das três coisas com... Você pode ter uma prioridade no momento com algum dos três, mas tem que tratar dos três o tempo todo. Você tá ligado. Sem dúvida. E eu penso muito hoje também, até há algum tempo atrás, eu era só eu por mim mesmo, né? Tem minha família, tem pai, mãe, né? Depois esposa, mas principalmente o filho agora, né? Muda, né, cara? Que é uma pessoa que vai depender da gente por bastante tempo. Então, eu preciso estar bem para poder fazer bem para ele também.
Isso é outra coisa também que eu vejo, assim. Vou falar num tema aqui que talvez, né, mas tipo, você vê os pais obesos, né? Aí você vê a criancinha já obesa também. Aí você fala, pô, mas daqui a pouco essa criança, né, vai precisar de alguém com saúde e tal. Não sei. É um negócio que me choca um pouco, sabe, de ver. Sim. É esquisito. Nesse lance, o que me pega também é que, como eu fui pai mais velho, né? Hoje eu tenho 42 anos, meu filho tem 5 Sim. anos, né? Meu pai, por exemplo, tinha neto com essa idade, né? Verdade. Então, eu fico pensando muito nisso, como que eu consigo me manter com mobilidade, né, ativo, Energia. né, responsivo para aquilo que ele Sim. espera Pra curtir de com mim. ele, né? Exatamente, porque é o que ele quer, né? No final das contas. Lógico. Que é momentos felizes. Exatamente. Então eu preciso disso, né? E a bicicleta para mim é o que me traz mais desse retorno, né? Porque mesmo que eu não pedale tanto, né? Eu tenho tido pouca regularidade. Eu tenho bastante tempo que venho pedalando, né? Desde lá de 2012, então já são praticamente 13 anos, né? E eu noto o quanto que isso faz diferença, né? Quando eu não estou ativo, ou quando eu estou menos ativo, né? Eu já começo eu tenho uma hernia de disco, ela já começa a pegar, começa uma dor aqui numa articulação, no joelho, aí a gente volta e gradativamente aquele mal-estar vai passando. Sim. Então, enfim, é um benefício muito grande. É engraçado, né, cara? Esse negócio da dor é uma coisa muito louca, cara, porque tem gente que acha, eu não vou pedalar, não vou fazer um negócio que é... Tipo, a galera do Desk mesmo fala muito disso, né? Não, é muito difícil e tal. Mas, cara, ou você escolhe ter uma dor que você quer, que vai te fazer bem, né? Que é uma dor gostosa, né? Não é uma dor de estar no hospital. É isso que talvez a pessoa não consiga desassociar, porque assim, a dor que a gente escolhe é a dor que faz a gente crescer, evoluir, prosperar. A dor que a gente não escolhe conscientemente, mas a gente escolhe inconscientemente, como é que você falou? Quando eu diminuo o pedal, começa a doer. Então assim, a dor é uma dor que eu não escolhi. Porque se você parou de pedalar, você sabe que vai doer. Então você escolheu ter essa dor. Né? Você poderia ter feito um esforcinho e ter ido pedalar mais para não ter essa dor. Aí você escolheu não fazer, essa dor veio de brinde. Né? Você já sabia que ela ia aparecer. Então a decisão de, pô, eu quero essa dor, esse desafio, né, vamos dizer assim, a dor do desafio que você escolheu é muito melhor e mais proveitosa e agradável do que a dor que vem da doença. Exatamente. Não tem jeito, tem que fazer, faz o esforço. Eu tenho sentido um pouco dessa dor de desafio. Né? Fazia tempo que eu não vinha pro Desk, né? Sim, voltou esse ano, já voltou acelerando, hein? O Bento é um cara que, assim, poucas pessoas que eu conheço que tem esse negócio de ficar um tempo parado ou um volume baixo e quando volta bem. Você tem essa consciência? Eu tenho. Eu até fico pensando às vezes se eventualmente no passado tivesse aproveitado alguma coisa, alguma oportunidade. Não, é que oportunidades não surgiram, né? Enfim, mas hoje eu penso que se no passado tivesse tido, talvez podia ser um atleta, sei lá. Sim, competir mesmo. Não, mas não é tarde não, cara. Não, é tarde. Não é, não. 42 não, anos. profissional não. Você vai pensar em profissionalmente? Não profissionalmente. Não é tarde, cara. Não. Principalmente pensando em desafios de mais distância, que eu sei que você curte também. Não. Por exemplo, maratona. Maratona não é para jovem. Né? Você não tem molecada na maratona, é o pessoal mais experiente, já tem mais resistência, mais consciência do corpo e tal. Nunca é tarde. Eu gosto de pedal longo, né? Acho que você vê, sempre que eu saio aí, dificilmente eu ando menos de 80, 90 km, 100. Nunca passei de 160, acho que o pedal mais longo que eu fiz foi viajando para Aparecida pelo caminho da Graça. Que a gente sai e vai de Jundiaí até São Francisco Xavier direto, então dá 157. Acho que esse é o pedal mais longo. Mas eu queria passar dos 200. Vamos, pô. Eu fiz 2 de 200 agora recentemente. Isso é uma história louca também. Até a gente tem a mentoria, né, o Zona de Desconforto. Na sexta passada eu comentei. Eu fiz meu primeiro de 200 dia 29 de dezembro de 2023. Que foi o desafio do Lorotas, né? Só que a gente saiu pedalando aqui de Jundiaí, encontrou a rota lá em Itupeva, fez o percurso que dava uns 160 quilômetros mais ou menos e voltou.
E a ideia era dar os 200 quilômetros mesmo. Só que chegando aqui em Jundiaí ainda tava com 195. Aí tive que ficar rodando e tal para dar os 200, deu 201 no final. Aí eu falei, pô, vou fazer mais uns de 200 o ano que vem, né? Que era final do ano, 2023. 2024 não fiz nenhum. Olha só, né? Naquele, nossa, eu vou fazer vários de 200 agora. Aí eu fiz um dia 29 de março e fez outro dia 9 de abril agora. Então em menos de 10 dias eu fiz 2. Nossa Senhora. Né? E aí bati o recorde, foi 216 o primeiro e 240 o segundo. 240? 241. Eu queria. Vamos fazer o Gravel Hills, tá muito louco o percurso. Eu vou. Bora, Boa. você vai curtir. Eu gosto bastante do pedal longo, porque principalmente quando eu faço muito longo, eu faço mais sozinho, né? Eu não que eu não sou disposto, né? Mas eu sou menos disposto a ficar naquela... Na espera, para. Né? Então, quando eu saio para andar sozinho e eu acabo girando um pouco, sei lá, um pouco rápido, eu vou fazendo muitos quilômetros meio que sem notar, né? Sim. Quando eu vejo já passou olha, 20, fala, 30. Já passou 20. Putz, vou parar para tomar um negócio, comer alguma coisa, porque senão não vai dar. Vai acabar a energia uma hora, a lenha acaba. E eu vou nessa comigo mesmo, sabe? Não, eu vou mais um pouco. Eu vou mais um pouco. Eu sei que eu tenho que voltar, mas eu vou mais um pouco, eu vou conseguir. E aí chega num momento e fala, não, agora eu vou voltar porque já deu bastante. Tarde, eu tenho um filho. Mas eu gosto bastante de passar esse tempo comigo mesmo, inclusive, quando demais. eu tô no pedal sozinho, Sim. olhando as coisas por onde eu passo, ou pensando nas coisas que eu preciso pensar. Às vezes, né, a gente fala até, putz, eu vou pedalar porque eu vou me desligar do trabalho. Mentira, né? Não. A gente nem se desliga tanto assim. Na verdade, tem muitas ideias boas, né? Exatamente. A gente refresca, né? A mente para de pensar no que é só No problema, você pensa em solução. Exato. Então isso me ajuda muito e eu gosto muito porque me estimula bastante. Legal. Então vamos fazer. Boa, vai curtir, cara, porque o pedal tá muito louco. Nossa, eu assim, e aqui pertinho, né? E eu fico pensando, pô, a gente fazer, pô, é legal ir pra Canaça? Lógico que é legal ir pra Canaça, pra Mantiqueira, pra ir pros lugares, é bom conhecer. Mas tem tanto lugar que tá tão perto da gente, a gente nem fica sabendo. Nossa, eu fiquei impressionado, cara. Assim, o que tem de lugar bonito, de história. A gente passou pela Rota 32, a Rota 32 na região de Itapira ali fala da Revolução Constitucionalista de 1932. Então tem igreja, ponte que foi implodida, cara, história. Eu gosto disso. Eu gosto de foto antiga, eu gosto de história, sabe? Eu gosto de ver, aqui em Jundiaí tem muita história, né? Eu gosto de ver a história de Jundiaí, eu gosto muito de quando a gente viajou pelo caminho da fé. Sim. Gosto muito de igreja, de ver aquelas edificações, né, que são emblemáticas, assim, muito históricas, né? Eu gosto disso tudo. Então você vai curtir a Rota do Gravel Hills. Tem de capela, de igreja, depois eu te mostro umas fotos aí que você vai ver. Nossa, é absurdo, cara. E aqui do ladinho, estão a 100 quilômetros. Eu nunca tinha pedalado naquela região. Eu saio pouco daqui. Então, a maioria das pessoas ficam muito, né, no local mesmo. Eu saio muito de casa pedalando, pouco saio de carro para pedalar, pouco saio. Foram poucas vezes. Normalmente tem um pedal que a gente tem feito anualmente lá com o pessoal do Pedala e Fala, né, que a gente vai para Castelhanos. É um, e fora isso, nem me lembro de mais outros. Praticamente é só esse mesmo. Até tem alguns, mas é muito esporádico. Eu sempre tô saindo de carro, de casa pedalando. Só saí sábado agora de carro para poder fazer a etapa 1 do Desk. Agora vamos fazer, né, rápido. Legal. Mas vamos falar um pouquinho do primeiro Desk. Você lembra mais ou menos disso aí? Nossa. Algumas histórias? Quando a gente conversou aqui, tem um episódio que foi com o Jorge, que também estava lá com a gente, né? Foi um dos 5 que terminaram, e o Bento é o outro. Eu tava lá. Eu, naquele tempo, trilhando, né? Eu cheguei meio de paraquedas no negócio. Verdade, né, cara? Você chegou por meio do seu tio. Meu sobrinho. Meu sobrinho. Jonathan. Meu sobrinho falou, nossa, o pessoal sai pedalar, faz uns pedal noturno e tal. Eu falei, cara, que legal, né? E eu já tinha começado a pedalar. Tinha comprado a bike, era 2012. Da Trilhando nasceu em 2011. 11? Acho que foi. Então era bem recente. E eu ficava, sempre saía de casa e fazia volta da Figueira.
Figueira é um bairro em Campo Limpo Paulista, e é 100% asfalto, né? Não pegava nada de terra. Até tinha dava pra dar umas quebradinhas, mas você não Um conhecia. pedacinho lá debaixo do Corcovado, lá, saía um pedacinho de terra lá. Sim. Mas eu fazia sempre isso. E aí, de repente, cara, tô pedalando aqui com uma galera. Eu falei, nossa, eu vou também. E foi quando eu meio que cheguei. Mas eu nunca fui muito. Acho que eu não era muito assíduo, né? Eu até. Eu não lembro muito disso. Acho que você no final de semana, acho que sim, cara. Mais ou menos, né? E na questão do primeiro desk lá, eu também cheguei meio. Era a volta de Campo Limpo, não? Isso, a gente começou a chamar de volta de Campo Limpo. Na verdade, a ideia mesmo não é minha, a ideia é do Adelino. Do Adelino. Do Adelino. E ele falou, pô, vamos criar uma rota que vai passando aqui por volta de Campo Limpo Paulista. Tem umas subidas emblemáticas lá que precisava pegar. Robauru. A subida da Serra dos Cristais. A gente subiu o Robauru no começo do ano de novo. Fazia anos que eu não subia lá, cara. Só que aquele trecho que depois passava pra sair lá na estrada do Rossi, ali não dá pra passar mais, infelizmente. É legal pra caramba aquele trecho. E aí nesse dia, né, cara, foi um dia, na verdade, a gente já contou essa história aqui, mas tem gente que não assistiu, a gente marcou um pedal como a gente marcava todo sábado. A única diferença é que ia ser um pedal mais longo, com mais subida. Eu lembro que na época a gente ficava contando as subidas, né, eu, Everton, principalmente, vai ter tantas subidas. A gente mentalmente, né, não tinha o negócio do Garmin lá que conta as escaladas, do GP Sport que já faz a conta lá quando a gente coloca a rota. Não tinha rota, na verdade a rota estava só na minha cabeça. Ninguém sabia a rota, só eu mesmo, então a gente tinha que ir todo mundo junto e tal. Mas legal que a gente fazia os reconhecimentos antes, então quem tinha mais facilidade de decorar, fazia trechos, exatamente. Aí conseguia mais autonomamente, mas normalmente dependia da gente mesmo. E foi muito legal esse dia, né, cara? Eu tenho uma dificuldade de decorar. Nossa, caminho pra mim, sou muito dependente do digital hoje, né? E é naquela época das outras pessoas que sabiam o caminho. Porque não tinha, né, cara? Eu tenho uma memória horrível, tipo, memória de peixe, memória de passarinho. O negócio, eu olho, aproveito, mas se eu tiver que passar de novo, outro dia eu falo, nunca passei aqui. Assim, pra rota de bike eu tenho uma memória muito melhor do que pra rota de carro. Então assim, pra eu pegar o carro, chegar em algum lugar, normalmente eu não faço o melhor caminho, mas de bike, se eu tô pedalando, tô aqui na região que eu conheço bastante coisa, então eu sei, por aqui é mais rápido, por aqui é mais subida, por aqui, por aqui, aqui é mais terra, aqui é mais asfalto, eu tenho muito claro esse mapa na minha mente. Naquele dia do primeiro desk lá, tinha apoio? Tinha um apoio, né? Tinha, o Márcio foi com a caminhonete. É mesmo. A correr na época. Eu lembro da caminhonete parada na estação Campo Largo. Isso. Mas depois eu não lembro mais dela. Na verdade, ia atrás da gente, né? Ele ia fechando e tal. Aí chegava em alguns pontos, a gente já fazia coisa, mas no Campo Largo era onde a gente reunia mesmo a galera. Acho que depois, acho que ele foi embora mesmo. Será? Eu acho que sim. Porque já era tarde também, né? Porque assim, o que acontecia? Naquela época, como precisava todo mundo agrupar, demora mais, não tem jeito. Dali o pessoal foi embora. Uma galera foi embora. Aí acho que dali só ficamos nós 5 mesmo. Eu, você, o Jorge, o Guilherme... E tinha mais um. Era o Marcelo? O Marcelinho. Isso aí, nós 5. Nós 5 que terminamos. Aí lembro que chegou um ponto ali perto onde é a Quatro Marias hoje, que eu nem sei se tinha naquela época, acho que já tinha também. Aí chegou, falou, a rota, o certo, seria pra lá, mas dá pra encurtar pra cá. Isso já era umas 2, 3 da tarde, sei lá, nem lembro que hora que era. Já passava bastante do meio-dia já. Aí eu falei assim, o que vocês decidirem a gente faz. Aí, um primeiro falou, pra mim tanto faz, o outro, pra mim tanto faz. Chegou no Marcelinho, vamos encurtar. Então, tá certo, tanto faz pra todo mundo. E um decidiu que quer encurtar, nós encurtamos. Mesmo assim, deu 100 km, né? Deu mais de 100 km. Deu, né? Que naquela época não era normal, né? Não era normal. Fazer pedal de 100 km não era algo que a gente fazia normalmente. Era bem longo mesmo, e eu não lembro de altimetria, mas se não deu 3.000, beirou os 3.000 de altimetria com certeza. Deve ter beirado, porque, nossa, foi desgastante aquele dia. Sim, a gente não estava acostumado, né? Não tinha, a gente não tinha consciência do que era fazer isso, né? Então é importante você passar por alguns testes desse para você aprender. E a gente pode aprender com a experiência dos outros. Então você vai lá e pega a experiência dos outros e aprende, coloca em prática para você, ou você vai lá e aprende sozinho. Tem os dois caminhos, né? Você pode quebrar a cara, mas vai fazer
vai te trazer um aprendizado legal também, ou você pode ser mais esperto e buscar, né, com quem já fez e pegar. Isso é uma mentoria, isso é, quando você pegar alguém que já fez para ser seu mentor, você vai agilizar o seu processo, mas não te impede de fazer. É isso que é o negócio. Tem gente que fala, ah, isso aqui não é para mim, não posso, não dou conta. Essa é a pessoa que eu não discuto mais, cara, sabe? Pessoal, eu não consigo fazer isso. Tá certo. Sabe que para mim tem uma coisa que você falou de ter consciência de ter feito ou não ter feito. Acho que esse negócio de ter uma memória ruim sobre o caminho me ajuda, porque eu sofro menos. Quando eu sei que vai ter alguma coisa, eu falo, cara, nossa, tá chegando naquele lugar, é aquela subida, nossa, eu já tô cansado, vou dar uma segurada. E quando eu não sei, ou quando eu não lembro, eu tô no meu ritmo e chega lá e eu passo e vou embora. E nem percebe. Quer dizer, percebe, né? Sim. Mas não tem aquela coisa mental, né? E é uma coisa que me, sei lá, não que chegar despreparado, acho que o preparo, né, ter o preparo físico e saber aonde você pode chegar é importante, inclusive, né? É essencial. Mas não estar preparado em relação a saber o que tem no caminho, é bom. Pra mim é bom, porque me evita esse... A Michelle fala muito isso, né? Ela não lembra, tipo, um mesmo percurso, ela fala, nossa, mas eu não lembrava que era assim. Que bom, né? Ela fala, é melhor não lembrar, porque realmente quando você lembra, você já cria, né, na sua mente, nossa, aquela parte é difícil, nossa, ali, aqui, isso, putz, isso é terrível. E, cara, por mais que o preparo seja importante, ele não é impeditivo. Não. Isso que é a questão, né? Então, o que eu costumo falar. Eu estava preparado fisicamente para fazer um pedal de 240 km? Eu me considero preparado para fazer um pedal de 200, 300, 400. Qual que é a diferença? Se eu quisesse fazer esse pedal de 240 em 10 horas, eu faria? Pode ser que eu fizesse, né? Mas já seria um desgaste maior. Vou fazer em 6 horas. Pô, aí é muito, né? Nós fizemos em 16 horas e 12 horas pedalando. Adequado. O dia seguinte estava bem, não senti dor, pedalei no dia seguinte também, estou pedalando 812 dias seguidos, né? Então, assim, a diferença é o quanto você coloca de desgaste. Porque você pode fazer um desgaste muito grande em 2 horas e pode fazer um desgaste muito pequeno em 2 horas. Sim. Depende do quanto você coloca de intensidade. Sim. E isso muda muito, né? Total. O resultado. O resultado e como se sente depois, né? O quão gratificante pode ou não pode ser, né? Pode ser traumático, inclusive, se você quiser exceder os seus limites, né? É importante conhecer o próprio limite. E isso que muita gente tem problema, mesmo estando bem preparado fisicamente, né? E vai fazer um rolê, por exemplo, aí fica para trás, aí se quebra mentalmente. Ficar para trás é uma coisa difícil para bastante gente. E aí não consegue terminar. Tem gente até que, sei lá, começa a se sentir culpado, eu tô estragando o seu rolê. Putz, muita gente, cara. Eu já falei com muitos, se nós falamos que estamos juntos, nós estamos juntos. Não está atrapalhando, não está nada, está tudo certo. Se fosse, já teve caso lá atrás, inclusive em Desk mesmo, a pessoa fala, eu vou. Fala, não vai. Não, eu vou. Fala, não vai. Se você quiser, você vai, mas nós vamos no ritmo, né? Não, na verdade teve um pedal, eu e o Jorge fomos fazer Pico do Olho d'Água. Eu fui num que a gente fez os 3. Os 3 P's, né? Esse nós vamos falar também, isso foi legal. Então, esse foi um pedal que eu sofri pra caramba, cara. Eu também. Que deu 120 quilômetros. Deu, não lembro, acho que 130. E não deu nem 3 mil de subida. Deu 2.800, 2.700. Só que aquela subida da Pedra do Coração é dura, né? Aquela é dura. Eu preciso voltar lá. Empurrei. Eu também. Nunca zerei aquela subida. Eu acho que eu também não. É que é subindo pelo lado da cachoeira. Pela cachoeira, Não, pela pedra é mais tranquilo. Sim. Ali eu nunca mais voltei depois, inclusive, mesmo? A gente foi junto. Não, teve um Desk insano que subiu lá. Eu também empurrei. Dura, a subida é dura. Porque ela é longa e inclinada. Então, assim, você tá lá se matando de fazer força e você olha, só tem subida pra frente. E no dia que a gente foi ainda tinha muita erosão do lado, né? E tinha uma faixa muito pequena no meio para passar. E com aquela pedrinha, aquele pedrisco solto ali, aquela subida é dura. E isso é outra coisa também que é legal, né? De você falar, eu olhei para esse percurso, tem 100 km, 3 mil de altimetria, beleza, eu já fiz alguns, eu já sei como é. Não. O tipo de subida, a inclinação, o comprimento da subida, né, o quanto essa subida tem de distância, muda completamente.
Então, assim, é uma referência, sim, só que muda pra caramba. Eu já fiz percurso de desk. Agora, ultimamente, eu tenho feito os percursos com a mesma altimetria, só que com a possibilidade do pessoal fazer muito mais rápido do que fazia antigamente. Porque já teve desk que a gente terminar 10 da noite. Eu falei, caramba, não é legal. Porque realmente colocava umas subidas que eram muito longas, muito inclinadas, muito desgastantes. E aí perdia muito tempo. Agora, pô, tem a mesma altimetria e dá pra fazer mais rápido. Isso é interessante, né? Isso é. Então, assim, você vai, olha, você olhar só o desenho dos percursos de distância e altimetria, fala, são muito parecidos. Mas na prática, não é. Não É diferente. É. Tem muito de como, de repente, uma subida muito difícil, mas tudo que passou para chegar até lá. Esses dias a gente saiu pedalando também de casa e fomos fazer a Pedra Grande. Tá. Eu nunca mais tinha voltado lá também depois do 3P. Mas, cara, eu não lembrava de como é difícil chegar lá. É, você foi pelo portão ainda? É. É, pelo portão é duro. Como é difícil chegar lá. E chegar lá já... Sim. Nossa. Aí chega Daquele depois que jeito. vira ali, que agora tem porteira, né? A gente tinha visto a porteira. E agora fica fechado, né? Das 8 às 18 só que pode entrar lá. Como é difícil. Eu falei, nossa, eu não lembrava disso. E se de repente vai pelo outro lado, chega mais lá... fácil. Chega meio que Sim. suave. É, você pega só parte plana praticamente, se for pela Bragantina, tudo, Atibaia ali, aí só pega a subida mesmo. E é uma distância bastante grande, né? Sim, bem grande. E no final, se você fizer pelo sentido contrário, a altimetria é a mesma, mas o esforço provavelmente é muito menor. Muito menor, exatamente. Então é isso, né? Então são informações. A gente precisa saber interpretar as informações e só vai saber na real no dia, na prática. Não tem jeito. Legal. Esse 3Ps foi um. A gente precisava repetir isso aí, né, cara? Eu vou. Pico do Olho d'Água, Pedra do Coração e Pedra Grande. E a gente pegou uma chuva lá, lembra? A gente tava lá em cima da Pedra Grande e o tempo fechou, né? É. Começou a vir a nuvem preta ali, né, pro lado de Bom Jesus ali. Vamos descer. Descemos e ainda ficamos embaixo de um telhadinho de... Sim. Não sei se choveu granizo aquele dia, ou era só Acho que relâmpago não, cara. mesmo. Relâmpago e frio, né? É frio. Frio do caramba. Paramos pra Nossa. tomar um café lá numa padaria. Tomando café tremendo. E a chuva depois pegou a gente até Jarinu, né? Sim. Até lá no Sabe o que eu lembro disso quase. aí? Depois que a gente saiu da padaria, tinha as poças d'água, né? Porque tava calor no dia. Aí deu aquela chuva, esfriou pra caramba. Aí quando a gente passava na poça, vinha uma água quente. É. Porque o corpo tava mais frio que a água. Nossa, passava nas poças todas pra dar uma esquentada no corpo. Tão frio que tava. Mas foi uma aventura legal também. Aquela descida do pico do Olho d'Água, eu fiquei sem freio lá. Aquele asfalto lá, nossa, Nossa, essa A descida descida lá, é bruta. eu precisei segurar, eu acho que tinha algum carro perto, não sei. E eu precisei segurar muito e o freio esquentou. Eu precisei Ferveu. parar pra Para esperar esfriar, porque perde a funcionalidade. Não sei se você já passou por isso, né? Mas se você superaquece o freio, o fluido de freio, né? Principalmente o a óleo, né? Não é óleo que fala, é fluido de freio, mas eu tenho freio mecânico e freio hidráulico. O freio hidráulico principalmente, mas o mecânico também, ferve o disco e fica azul. Acho que o mecânico é mais fácil de ficar Mais sem fácil de freio ficar, ainda, é. porque o cabo, você faz muita força e o cabo tem uma tensão, né? Ele fica borrachudo, né? Então, assim, é um perigo. Então, toma cuidado. Na hora que você começou a sentir que você está tendo que apertar muito para segurar, já segura mesmo e para, porque você vai ficar sem freio. É segurança. E ali é descida. Nossa senhora, o pessoal sobe ali de speed, cara. Né? Faz força ali. Nossa senhora. Tem até prova aqui que faz esse percurso aí. Vamos voltar lá. Vamos embora. Faz tempo que eu não vou lá também. E agora vamos dar uma mudada, né? Vamos falar de parte empresarial, empreendedora. Acho que é legal também de trazer aqui. Eu lembro que quando a gente se conheceu, você trabalhava na Natura, né? Trabalhou muitos anos lá. Trabalhei na Natura de 2004 a 2015. 11 anos lá. 11 anos. Uma vida praticamente. E bastante bagagem, né? Sim. Entrei lá recém-formado em ciência de computação, sabia pouca coisa, aprendi praticamente tudo que eu precisava para poder manter a minha primeira função lá dentro. Foi uma boa oportunidade, inclusive, que eu tive naquela época. Isso é uma coisa que, para mim, ainda é um negócio que não faz muito sentido, né? A gente passa 4, 5 anos estudando na faculdade, a hora que a gente começa a trabalhar, a gente vê que não aprendeu nada que seja realmente, né, importante e relevante. Muito pouca coisa a gente consegue aproveitar mesmo, né? Para mim, eu acho que um lance que aconteceu foi que, mesmo tendo feito estágio, o estágio não foi muito
não valeu muito de aprendizado, de fato, né? O aprendizado foi acadêmico só Teoria, né? E na prática o estágio não me favoreceu de nenhuma maneira, assim. E é o que a gente tenta hoje, né? Depois desse tempo todo hoje empreendendo, inclusive, e contratando, inclusive, pessoas em formação, estimular que as pessoas possam usar aquilo que elas estão aprendendo na prática, né? Então, não só promover a confiança, né, mas dar a oportunidade real, né, para que a pessoa também tenha a sua autoconfiança e tenha o seu desenvolvimento profissional individual. Pô, isso é incrível, válido, cara. Né? Lá a gente... Normalmente o estágio é aquele negócio, coloca o cara, vai carimbar papel, vai imprimir, não faz nada na área de verdade, né? E mudou muito agora também, né? Porque muito com o trabalho remoto, inclusive, né? Esse lance todo do que tinha de trabalho físico, manual, né? Onde se colocavam os estagiários antes. Não precisa mais, né? Não existe essa atividade mais. Então acho que isso muda muito também, como que eles têm a oportunidade de ingressar de fato num ambiente de trabalho e com uma oportunidade boa, já logo nas primeiras oportunidades de fato, né? Desde o começo, né? Já começa operando de verdade o que precisa aprender, né? Sim. E, enfim, nessa jornada, mesmo com esse estágio não muito válido naquela época, para me estimular, né? Sim. Quando eu tive a oportunidade na Natura, foi de fato onde eu aprendi muito. E passei todo esse tempo lá, sempre mudando bastante de função também. Legal. Mas uma coisa também que eu acho que eu vejo diferente, acho que, sei lá, tem um pouco de característica pessoal, mas também tem um pouco de característica geracional, né? As pessoas eram mais pacientes, eu fui mais paciente, né? Eu demorei mais tempo para passar de funções. De fases, né? Fases. O pessoal tá no videogame quer passar de fase muito rápido, né? Hoje a gente... Já que ele era presidente, rapidinho. Como é que eu faço para ser CEO aqui na empresa? É isso mesmo. Então é muito... E pra gente manter, inclusive, essas pessoas engajadas com aquilo que a gente quer construir também. Sim. Porque a empresa também tem o próprio propósito. Lógico. E a gente tem que unir as coisas, né? E como é que a gente mantém essa pessoa com a intenção de continuar com a gente? Sim, com a mesma energia, motivação, né? E sem a frustração de não estar acontecendo no tempo que ela gostaria, né? Que ela sonha que ela conseguiria. É um exercício grande, assim, Acho que é o grande desafio, né, cara? Acho que é o grande desafio hoje. Até ontem mesmo eu estava assistindo um podcast do JJ, ele, o Caio Carneiro e o Flávio. E o Flávio falou, o que a gente precisa dominar? A pergunta foi assim, mas o que a gente precisa dominar agora? Né? Aí eu falei, a resposta óbvia seria de falar, a inteligência artificial. Aí fala, mas a inteligência artificial ela já está aí, já está acontecendo. Na verdade, o que a gente precisa dominar é o ser humano. Entender, conhecer melhor o ser humano para reter mais os talentos, para entender melhor como atender os clientes, o que eles estão buscando. Né? E, na verdade, esse é o desafio eterno, né? Sempre foi. Compreender melhor o ser humano é super desafiador. É difícil demais. Eu também, particularmente, por ter vivido sempre uma trajetória de tecnologia muito analítica, sabe? Eu sou muito sistemático, né? Muito analítico. Eu não tenho uma afinidade tão grande com as pessoas. Com a parte né? de recursos humanos. Não sou um bom gestor de pessoas, né? Mas eu tive que ir aprendendo com o passar do tempo, né? E com as experiências, acertando né? E errando. Sim. E hoje, na posição que eu tenho lá na nossa empresa, eu tenho tido bastante oportunidade de ficar mais próximo das pessoas para poder entender esses anseios e como que eu devolvo para ela alguma coisa no sentido da expectativa que ela tem, né? Porque não adianta só, vamos fazer a meta, vamos fazer um objetivo estratégico, vamos criar, vamos isso, vamos aquilo, mas o que você precisa? Contrapartida, com o que vai? Como você se sente, o que você quer? E eu não tinha essa percepção, porque também não sou muito desse tipo de seu, né? Minha trajetória não tinha muito estímulo nesse sentido. Cara, o que você está sentindo? Né? Então eu fui meio que forjado meio que na martelada, né? E agora não, né? A gente não precisa nem manter como foi e nem mesmo se quiser se manter, não funciona, né? Não funciona mais. Não vai funcionar. Na verdade vai ser ruim, né? Vai ser problema. Vai ser ruim. Então essa adaptação, inclusive, para entender, né?
Sim. ela acompanha toda a evolução, né? Ela sempre vai ser diferente e sempre vai ser, eu acho que o maior desafio de todos. Legal. E isso é interessante você estar falando, porque, por exemplo, né, pode até ser que se você tivesse ainda na sua posição anterior, como CLT e tal, talvez você tivesse essa oportunidade de estar olhando para esse, né, essa necessidade. Mas estando no lado empreendedor, isso muda o jogo, né? Muda o jogo. E acho que acho que muita gente quer o benefício da cadeira do CEO lá, né? Sim, mas Mas não quer também o ônus, não né? enxerga o ônus, né? Empreender não é uma coisa fácil. Não. É extremamente difícil. É uma coisa que, cara, todo dia você acorda assim, claro, né? Plano, estratégia e um monte de situação para tentar gerar algo previsível. Mas, na verdade, é tudo muito imprevisível. Sim. Às vezes, ainda mais no mercado de tecnologia, né? Que você dorme hoje conhecendo Com uma certeza. praticamente tudo que você precisava e amanhã você acorda É e não, tudo não novo, sabe não vale mais nada. Não, Então, exagerando, lógico, né? exagerando. Mas é isso mesmo, né? As novidades acontecem assim. Hoje a gente não consegue acompanhar todas as novidades. Não consegue. E eu acho que no mundo do emprego com o CLT, as coisas ainda são um pouco mais. Para quem está de fato sentado, né, com uma função específica, acaba sendo um certo conforto, acho que sim. Mas mesmo esse conforto não é uma coisa que já conforta tanta gente, né? As pessoas mais novas, inclusive, a gente vê, por exemplo, sei lá, os jovens hoje em dia, a gente lida bastante com pessoas mais jovens na empresa, ela não tem o anseio de ter um carro, Tá. por exemplo. Né? Então, o que estimula a pessoa? Qual que é o Que plano de motiva, longo né? prazo? Que faz a pessoa acordar cedo. Exato, Vai trabalhar. E o CLT tinha muito a ver com longo prazo. Sim. Né? Eu quero passar, antigamente, né? Quero passar 30 anos na nessa empresa, né? Eu quero fazer o meu fundo de Vou aposentar garantia, aqui. quero aposentar. Hoje isso não satisfaz mais. Nem pensa nisso, eu Nem acho. Né? pensa. Então, inclusive, empreender me faz entender melhor essas expectativas, né? E o como que, sei lá, eu me posiciono para ajudar essas pessoas Sim. a se colocarem, a se desenvolverem, a se disporem a esse mercado, enfim. E até para criar, né, um propósito, criar objetivos, metas, o que eu quero, o que eu almejo, o que eu quero da minha vida. Né? Se não é o bem material, que é ok, também não tem nenhum problema, né? Não quero ter carro, não quero ter casa, nessa geração tá nessa, né? É meio nômade, muito, né, disponível assim. Mas e aí, o que movimenta? Porque assim, se você acorda cedo para ir trabalhar, é porque você quer alguma coisa, né? Você está suprindo uma necessidade. Lógico, eu tenho certeza que trabalhar faz parte. Nós estamos aqui nesse planeta, nós temos que fazer a nossa parte, entregar. Mas, cara, se não tem nada, eu não quero construir nada, perde sentido. É que acho que as necessidades, os objetivos são muito mais imediatos. Uhum. Acho que eles vão se renovando, inclusive, muito mais rapidamente nesse novo ciclo de gerações, né? E, enfim, acho que tanto quanto eu falei, né, de que a gente, na tecnologia hoje, dorme sabendo o que a gente precisa e amanhã não sabe. Sim. Eu acho que isso também é um reflexo, né, ou reflete nessa, pode ser. esse estímulo de... analogia. Putz, tem tanta coisa acontecendo no mundo, por que eu quero só isso lá agora? Ou pensar lá na frente, ou porque eu quero a mesma coisa de ontem. Sim. Agora eu quero outra coisa. Né? E antigamente a gente não tinha essa velocidade de informação, essa as coisas mudavam com muito menos rapidez, né? Era bem mais lento. E mesmo quando estava mudando, a disseminação daquela mudança, né, era muito morosa, lenta. Que nos fazia viver em outra velocidade. É verdade. Então acho que é um embolado disso tudo. Interessante isso. E é bem real mesmo, porque, nossa, como mudou, né? Esse lance que você falou de fazer propósito, voltando um pouco para a bicicleta, né? Eu levo um pouco dos objetivos que eu tenho de longevidade, esse negócio de estimular o esporte, para dentro da empresa também. Ótimo. Então algumas pessoas, elas sempre me perguntam, cara, mas como é que você faz para fazer, o que você pensa, no que você se concentra, como que você anda 100 km de bicicleta? Eu fico cansado de fazer uma viagem de 100 km de carro. Né? E aí eu conto um pouco das experiências e as pessoas ficam assim, cara, eu quero isso. Sim, gostei disso, né? Eu não sei se chega no quero.
Chega, não quero? Algumas sim. Esse ano, infelizmente, eu não puxei, tô atrasado. Eu até criei, mas não puxei ninguém. Mas eu criei um grupo lá, né, no Strava. Legal. E anualmente a gente faz os desafios, né? Ótimo. Então tem desafio individual, desafio em grupo. Pô, que legal, cara. Tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de pedalar, tem gente que gosta de fazer caminhada, natação ou academia. Sim. Né? Então a gente cria uns desafios ali e bota as pessoas que querem Isso é muito brincar bom. Ali naquele desafio. Não, isso aí tem um efeito muito bom, positivo. Aí o pessoal me deixa meio sozinho de bike, né? Não tem companhia. Pô, como é que eu vou vir aqui maior distância, cara? Ano passado a gente colocou uma meta de 8.000 para a empresa, né? 8.000 de distância de... Para todo mundo junto, não para todo mundo fazer 8.000. Não, todo mundo junto, aquele coletivo. O time fazer 8.000. 8.000 em bicicleta. E eu acho que eu tinha feito 5 e pouco, ou 6. Aí eu falei, cara, ainda bem que você tá aí, né? Você tá levando o time nas costas, pô. Vamos lá, gente, vamos lá. Legal. Vai ser legal. Cara, mas o desafio, ele tem uma capacidade de fazer a gente sair do lugar, enxergar primeiro que a gente está estagnado, né? Muitas vezes a gente fica ali no conforto, né? No conforto de alguma coisa que, infelizmente, tá confortável mesmo, tá agradável, tá? Mas tá te impedindo de ir pro próximo nível. Tá te impedindo de crescer, de evoluir, de trazer mais gente junto. E quando a gente faz essas coisas, por mais que a gente faça por nós, a gente começa a trazer outras pessoas, mesmo que a gente não perceba. Né? Tem gente que está olhando e tal, e fala, pô, olha o que a pessoa fez, olha assim, será que eu posso? Já pelo menos gera um pensamento. Um exemplo, né? O exemplo arrasta, né? Então isso é muito legal. Então, por isso que é legal a gente compartilhar mesmo as coisas que a gente está fazendo, porque acaba influenciando outras pessoas. Não tem jeito, as pessoas são influenciáveis. E a gente vai... tem uma coisa que é muito falada, né? Não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons que tá sendo ruim para o planeta, né? Sim. E é isso. Então, assim, se a gente não influencia com algo positivo, tem um monte de gente influenciando para o negativo. Então, no mínimo, a gente tem que contrabalancear isso. Tem que ter a nossa iniciativa que faça esse contraponto. Lá na empresa, inclusive, a gente fala muito desse lance da zona de conforto, né? Sim, que legal. Que estagna, de fato, né? Exato. Que mais do que não conseguir um objetivo, que no profissional é um objetivo, né, coletivo para a empresa, mas também tem a parte pessoal. Com certeza. Não conseguir notar que, sei lá, eventualmente não se expor para alguma situação é estar na zona de conforto. A gente tenta mostrar para as pessoas, cara, isso aqui é a sua zona de conforto. Você precisa sair desse lugar. Né? Então, pessoal, profissional, né, no esporte, no espiritual, tudo tem esse lance de a gente querer, de a gente se confortar com uma situação que, por mais que possa ser ruim, sim, a gente arruma um alento para se satisfazer, para se convencer. E isso que a gente tem que mudar. Exato, porque a gente é ótimo em criar desculpa. Né? Nossa senhora, pra gente arrumar as desculpas assim, a gente tem uma capacidade absurda. O problema é que você repete essa desculpa por muito tempo e aí você acredita que a desculpa é verdadeira e ela não é. E você sabe que não é. Você tem essa consciência, só que você fica ali, né? Fica aquele negócio, finge que eu acredito, não finge que é verdade, que eu finge que acredito e tá tudo bem e vai tocando isso. Só que você sabe que você tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo, porque nós nascemos para prosperar, para crescer, para evoluir. Senão a gente ficava criança. E crescia. E o tempo passa rápido. Muito. Agora, então, muito mais. O tempo passa muito rápido. A gente desperdiça muito tempo. Aqui, pra estar aqui mesmo, quantas semanas a gente vem falando? E bem mais de mês. Na verdade, nós começamos a combinar o ano passado. E sempre o que é o tempo. Dá uma semana, outra, tal. E de repente, pum, já foi. Mas também acredito que sim, existia uma energia pra gente fazer e tal, e aconteceu no dia certo. Isso também acredito. Porque assim, por mais que adiou e tal, não foi aquela coisa que ficou largada, né? Isso você vê, né? Tipo, você foi fazer a etapa 1, aí você me encontrou no percurso e tal, aquela coisa, aí vai acontecer. E amanhã eu vou gravar outro também que faz tempo pra gravar, desde o ano passado também. Mas é isso, né? Você não pode tirar isso do seu foco, porque se ficar muito afastado, realmente vai acabar passando e isso não vai acontecer. Mas se você tá
tá até armazenadinho ali, tá meio escondido, mas tá vivo, uma hora acontece. Porque o universo também, né, junta as coisas. Junta as coisas. Também acho. Eu tenho uma característica de certa forma adiar algumas coisas, sabe? Algumas coisas às vezes que A são tal da fáceis. procrastinação. Bendita, bendita. Palavra feia, mas eu eu trabalho isso direto também. Às vezes uma coisa que parece simples e você fala, cara, não vou fazer agora, deixa pra depois. E aí essas coisas simples vão se acumulando e viram um monte de coisa e uma mega coisa complexa. Sim. E quando você se vê, você fala, cara, putz, agora eu tô limitado, não consigo ir fazer uma coisa que eu queria. Ou por onde eu começo, né? Ou por onde eu começo agora? Tem tanta coisa. Mas eu tenho um pouco disso, eu preciso melhorar nesse sentido, mas eu noto que acaba impactando até nas outras oportunidades que a gente deixa passar, né? Sim. Porque nesse lance do tempo sempre passar muito rápido, cara, nossa. E o tempo, cara, assim, 24 horas é para todo mundo. Então quem fala que não tem tempo, eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, você vai ter que arrumar tempo depois para ficar no hospital. Aí você escolhe, né? Então vou voltar a falar da dor. Ou você tem essa dor de acordar um pouco mais cedo para fazer alguma coisa, ou vai treinar à noite, vai fazer, né? Encontrar uma forma de você cuidar do seu corpo. Eu não tenho tempo para estudar, para conhecer uma coisa nova, para ler um livro. Você vai ter tempo para quê? Né? E outra, o celular, hoje em dia, ele toma muito tempo. Então, se você está nessa do celular tomar muito do seu tempo, rede social e tal, começa a perceber, mas se eu trocar meia hora de rolar feed do Instagram por fazer uma caminhada, já é muito melhor. E o feed é infinito, hein? Caramba! É exatamente por isso, a rolagem é infinita para te prender lá. Para você não sair de jeito nenhum. E tem gente que fica mesmo, fica horas ali. Então, assim, é a tal da dopamina barata. Troque por uma dopamina que tenha muito mais valor. É a dopamina que você tem na atividade física, ao ler alguma coisa, aprender algo novo. Troque, né? Vai procurar algo que te faça ir para frente. Não estou falando que na rede social só tem coisa ruim, não, tem coisa boa também. Tem que selecionar, tem que escolher. Né? YouTube tem muita coisa boa. Né? Você pode estar assistindo aqui um podcast, e você pode estar assistindo de outras pessoas, tem muita, cara, dá para aprender muito de graça hoje em dia. O conhecimento está aí sendo disseminado de uma forma absurda. Então, agradecemos a internet por isso. Porém, você não pode se tornar escravo de coisas que não agregam para a sua vida. Então, presta atenção nisso. O quanto você está dedicando da sua vida, do seu dia, para coisas que não estão acrescentando nada, a não ser um prazer de ver um vídeo engraçado, né, uma piadinha, ou ver a desgraça dos outros também. Tem gente que gosta de ficar vendo a desgraça dos outros, né? Então, isso é escolha. Né? Ou você fala, putz, hoje eu vou trocar, vou fazer isso aí. O tempo que eu fico à noite vendo o celular, eu vou fazer uma caminhada, vou para academia, faz alguma coisa, se movimenta. Vai ter saúde. Esse ano eu fiz a escolha de voltar pro Desk justamente por isso. Não que eu passava muito tempo na rede social, mas eu passo muito tempo trabalhando. Então eu tenho buscado a ser mais ágil durante o dia. Ser mais produtivo. Né? Ser menos, né, sim, perder tempo com coisas, porque a gente é mestre nisso. E aí eu libero meu tempo para poder voltar pro Desk que eu fiz lá, o virtual dos 500, fiz o 1000 em cima da hora, 900 metros. Nossa, 1001, né? 1001. 1000,9 na verdade. 1000 quilômetros e 900 metros. Mas justamente para também me estimular a trocar, sabe? A conseguir gerar essa compensação que é difícil, né? Pra gente sair daquela rotina. Se não tem esse compromisso, né, cara? Eu falo assim, mais do que você, eu quero porque eu quero participar, tal, você gera um compromisso. Eu preciso fazer aquilo. Então você vai arrumar tempo. Você vai arrumar. Sair no último dia para fazer os últimos 30 quilômetros. Se não tivesse? Não iria. Quantas pessoas falam, se não tivesse participando do desafio, eu não teria ido pedalar na segunda-feira, eu não teria ido pedalar na sexta-feira. Mas é isso. Doeu muito, morreu, ficou doente. Não, fiquei bem. Então, sim, se desafie, entre alguma coisa. Se você está precisando disso, eu conheço gente que assim, só sai para treinar mesmo se tiver inscrito em alguma prova. Se não, nem pedala.
sabe, precisa ter, né, a coisa. Eu não preciso ter essa para isso eu não preciso, né, para pedalar todo dia, porque para mim virou hábito, assim, na verdade hoje é tão natural, né? Hoje provavelmente vou ter que pedalar agora de manhã. Eu tô fazendo um tratamento capilar, então à tarde depois eu não posso usar capacete nem nada, então vou ter que ir agora. E é tranquilo, né? Mas eu, lá atrás, se eu pensasse nisso, não, hoje eu não vou. Até uns dias atrás aí, antes de começar o Virtual 500, eu só saía de domingo. E domingo ainda não tão cedo, né? Porque sempre tem alguma coisa para fazer em casa, né? Então acabava sendo um pouco mais tarde. E agora não, cara, tô mais regrado. Então não dá para ir de segunda, não dá para ir de segunda, às vezes não dá para ir na sexta, mas eu tento ir na terça, na quarta, na quinta. Sim. E ainda no final de semana. Já de uma vez já tá para 3, 4 vezes na semana. Né? E muda bastante, porque que nem você falou, né, que eu passava bastante tempo e não perdia. Agora eu tô me sentindo mais capaz ainda. Com certeza, né? Se preparar, né? Sem ter volume, você já vai bem, imagina com constância e consistência. Aí muda completamente. É muito louco isso, cara. Então precisa ter o compromisso. Então, o que eu falo, né? Ontem completei 812 dias pedalando todo dia. Normalmente, né, os pedais curtos, né, de ontem é meia hora, tal. É isso, é meia horinha. Ah, pedala todo dia 100 km? Não, né? Não é o objetivo esse. É movimentar todo dia. Mas eu penso assim, cara, 812 dias que eu fui capaz, que eu tive saúde, disposição, energia para sair, para pedalar. Não fiquei internado, não fiquei doente, não fiquei nada. Então, assim, isso é o mais importante, né? Não é nem o pedalar todo dia. O mais legal é, cara, eu consegui, estava capaz, pronto, preparado e com saúde para isso. Pô, só tem que agradecer, né? Com certeza. Só agradecer. Legal, cara. Então, eu acho que valeu muito a pena, né? Obrigado por ter compartilhado suas histórias com a gente. E queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal, né? Para quem está aí, de repente, ou fazendo uma transição, ou buscando melhorar a saúde, sei lá, o que você sentir no seu coração aí que vale a pena, que alguém está assistindo aqui precisa ouvir agora? Cara, assim, acho que antes de tudo, acho que a principal, sei lá, acho que vou falar um pouco de como voltar a praticar a bicicleta mudou pra mim bastante coisa, né? Eu antes lá em 2012, né, antes de andar de bike, eu fumava bastante, né, fumei bastante tempo. E quando eu comecei a pedalar, eu meio que comprei a bike no impulso, né, eu era bastante impulsivo, inclusive, mais jovem, né, bastante impulsivo. Não parece, né? Mas acabei comprando no impulso e falei, cara, agora que eu comprei, eu vou usar isso aqui. Vou ter que... E comecei, então... acho que, mesmo que tenha sido no impulso, o fato de eu ter começado me causou sei lá, talvez até uma conexão com o que eu gostava muito de quando criança, sabe? Eu gostava muito de bicicleta quando criança, depois passei muito tempo sem usar, e quando eu fiz isso, acho que me gerou esse gatilho, mas ao ativar esse gatilho, e eu pensei, né, que, cara, eu quero continuar fazendo, eu só tive benefícios na saúde dali para frente, né? Eu comecei a pedalar 1, 2, 3 vezes, né? E fazia a volta da Figueira. No começo demorava 2 horas e meia para fazer 20 quilômetros, né, da volta da Figueira. Cansado, não conseguia respirar por causa do cigarro, né? O corpo até tinha vontade de continuar, mas não tinha energia, porque não oxigenava direito, né? Então, aquele gatilho me favoreceu demais e me trouxe muito mais qualidade de vida, acho que desde que eu tomei aquela decisão naquela hora, né? E parou de fumar quando? Eu parei de fumar no mesmo ano. Eu comecei a andar de bike mais ou menos em março, e em junho de 2012 eu parei de fumar. Caramba, parabéns. E de lá pra cá foi só benefício. Então, acho que a mensagem é: praticar esporte é benefício. Né? 100%. Tem muita questão de que a gente vê, né? Muitas pessoas julgam e falam, isso é moda, né? Um monte de gente que tá senta a cabeça que isso não. E tudo mais. Na verdade, é o que cada um julga, né? É o julgamento, é o que o outro vê. Mas exatamente. O importante é o que a gente sente. Isso. E se a gente se sente bem fazendo alguma coisa, então a gente tem que investir nisso. Investir aquela coisa.
Eu passei muito tempo também com a minha bicicleta 26, né? Relutei muito para ir para 29, aí comprei a 29, depois eu morria de vontade de comprar uma full, mas eu ficava, cara, será que eu preciso disso? Não preciso, né? Mas dentro das possibilidades de cada um, eu acho que é importante satisfazer os desejos, inclusive, que tem, sabe? Porque estimula a você ir além, né? Então, é muito gostoso você, tipo, putz, eu vou pegar minha bike nova e vou fazer no primeiro pedal. Delícia, né, cara? Nossa, bike nova. Pois é. Então essas coisas, elas vão construindo, acho que, coisas boas no final, né? A gente vai se sentindo melhor fisicamente, a gente vai se sentindo melhor psicologicamente. Putz, demais. E quando a gente está bem, né? Principalmente quando a gente está bem, a gente consegue fazer bem para quem está perto da gente também. Então, exatamente. Então, acho que, enfim, acho que o principal ponto, né, é buscar o que deseja e buscar aquilo que te faz ficar bem e aquilo que te preserva e que te estimula, mas não só para o momento, né, mas para que te gere também benefícios no futuro, longevidade. Acho que é isso. É legal isso aí. E realmente, né? Você precisa encontrar algo que te traga o prazer. E o prazer, ele não está só na parte boa, porque às vezes você tem que passar por uma parte difícil, e normalmente o início de uma atividade física não é fácil, né? Começar a pedalar, como falou, fazia um percurso de 20 km em 2 horas. Hoje, se você for fazer lá, você vai fazer em meia hora, provavelmente, né? Assim, mas pô, eu sei que tem gente que faz mais rápido, sim, mas ela não começou hoje, que nem você está começando, né? Mas vai ver o que já foi, como é que foi o começo, vê a história inteira, né? O pessoal fala, só vê os meus tombos, só vê os tombos que leva, não vê as pingas que toma, mas não vê os tombos que leva. Então assim, é isso, né? Vai ver a história, você vai ter que passar por esse processo, respeite o processo. Academia mesmo, é um negócio que hora que você começa na academia, vai doer tudo, você não vai querer voltar lá. Só que se você não passar por esta fase da dor inicial, você não vai ter o benefício lá na frente. Então passe pela fase. Começar a pedalar não é fácil, começar a correr não é fácil, começar a caminhar não é fácil, né? Só que depois, quando você olha para trás, você vai ver, putz, não foi difícil. Difícil. Isso é difícil até ficar fácil. E vai ficar fácil, com certeza. Vai ficando cada vez mais fácil, conforme você vai evoluindo. Mas você precisa ser persistente, precisa ser paciente, precisa respeitar o processo, né? E tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. É isso. E o corpo foi feito para movimentar, você não tinha tanta articulação. Se fosse para a gente ficar parado, era tudo retinho assim, ó, robozinho. E se ficar parado, ele vai querer ficar retinho, robozinho. Na caminha. Tem que mexer. Vai ficar deitadinho na caminha do hospital. E ninguém quer isso, né? Tem que se movimentar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, tenham aproveitado, que algum insight, alguma coisa seja... você tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje. Que seja começar a fazer uma atividade física, entrar num desafio, falar, realmente eu preciso desse impulso para sair do lugar que eu tô. Espero que sirva, que tenha, para uma pessoa, se tiver valido a pena, já tá bom. A gente já cumpriu nossa missão aqui hoje. Com certeza. Beleza? Neto, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Legal ter você de volta aqui no Desk também, né? Desde dos primórdios aí, e que sirva também para atrair mais pessoas, porque o propósito do Desk não é pedalar. O propósito do Desk é fazer as pessoas evoluírem. Então, que bom que a gente consegue ativar isso nas pessoas. Bom demais. Valeu, galera. Até a próxima. Curta, compartilhe, manda para alguém que você acredita que vai fazer bom uso deste conteúdo. Um abraço. Até a próxima.